Bom dia a todos. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Luciana Gil, eu sou a sócia da área ambiental do escritório e gostaria de, antes de mais nada, agradecer a participação de todos. É um prazer imenso tê-los aqui conosco, especialmente nossos convidados de hoje. Muito obrigada. A ideia hoje desse evento é tratar sobre gestão de resíduos sólidos e o nosso foco aqui vai ser uma especial atenção à logística reversa. Bom, o tema ganhou muita força, né, nesses últimos anos, especialmente, não sei, aí o pessoal aí fica à vontade para me corrigir, mas a minha percepção é que de 2 a 3 anos o assunto deu uma movimentada bastante forte para o setor como um todo, especialmente na fiscalização e, claro, nas normativas, e muito disso por conta da nossa percepção, por conta do movimento e da pressão internacional dos pilares do ESG. Para quem não sabe, ESG é Environmental, Social and Governance, que em português significa Meio Ambiente, Social e Governança. Esse é uma ideia trazida muito lá de fora, né, que as empresas vêm internalizando cada vez mais, com o objetivo de adotar boas práticas, medidas voluntárias de sustentabilidade, e aí dentro desse contexto a gestão de resíduos sólidos ganhou ainda mais espaço. Claro que a logística reversa vem a reboque com toda a força dentro desse contexto, mesmo já sendo criada lá atrás, né, ela foi formalmente instituída em âmbito federal pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, isso tem mais de 10 anos, a Lei Federal 12.305 ela é de 2010, mas, bom, a gente sabe que a implementação do sistema de logística reversa não é nada fácil, né, é um sistema muito complexo, que envolve diferentes agentes da cadeia e diferentes em todos os sentidos. E acho que esse é o grande mote da dificuldade, da sensibilidade de adequar um sistema que represente todos, que crie obrigações de forma balanceada para cada um deles. A gente tem numa ponta o gerador, que muitas das vezes são os fabricantes, que têm maior porte, maiores condições financeiras, inclusive. Na outra ponta, a gente tem mercados informais, como é o caso dos cateiros e assim por diante. Então, equalizar esses entes e obrigações para todas essas partes não é uma tarefa fácil. E o que se percebe, por óbvio, que a maior exposição, tanto de risco quanto de responsabilidade, de uma forma geral, fica na ponta ali do gerador, né? E isso acaba que gera uma certa insegurança jurídica, uma dificuldade de estímulo, e aí daí vem toda essa dificuldade de implementação das obrigações para todas essas partes. Então, a ideia aqui, eu nem vou me alongar e nem detalhar muito isso não, mas a ideia aqui é ouvir um pouquinho dos nossos convidados sobre como que isso vem na prática, o que vem acontecendo na prática com relação a esses últimos tempos aí na implementação de logística reversa e ouvir tanto os representantes dos estados mais atuantes, que vêm São Paulo, Rio e Mato Grosso do Sul, e o setor empresarial também na figura do Sempre, que vai poder contar um pouquinho para a gente como toda essa sistemática atinge o setor, né? E aí eu gostaria de aproveitar, a Thaís vai falar, a Thaís é a minha head da área de resíduos sólidos do escritório, na área ambiental, e ela vai explicar um pouquinho do nosso e-book, que aproveitamos a oportunidade hoje para lançar, que é um guia prático para o setor empresarial sobre a logística reversa. A gente conta um pouquinho de tudo que está acontecendo, vou deixar a Thaís entrar nesse item, e depois a gente segue com a apresentação dos nossos convidados. Bom, gostaria muito de agradecer a participação de todos novamente, espero que vocês tenham um ótimo evento, não vou me alongar aqui, e já passo a palavra para a Thaís, e depois a gente segue com nossos convidados. Muito obrigada, e até o final a gente fala novamente. Obrigada, Luciana. Também já não vou me alongar, mas fazer também, reforçar o agradecimento aqui aos nossos participantes. Sem dúvida, é um assunto que não é novo, mas é um assunto que de um tempo para cá ganhou um destaque muito grande.
são muitas as dúvidas dos clientes, do setor empresarial, sobretudo, e também, né, uma construção junto com os órgãos ambientais. A gente tem um contato muito grande São Paulo, Rio, Mato Grosso do Sul, e uma própria demanda dos órgãos ambientais que fala, a gente está construindo junto, né? Então também é importante ouvir um pouco quais são também a percepção, né, as percepções dos órgãos ambientais com relação a esse assunto. E aí a gente, sabendo que são muitas as dúvidas, ainda há muitas informações sobre a logística reversa, muitas normas ultimamente sendo publicadas, a gente pensou aqui em fazer um compilado das principais informações sobre logística reversa. Não sei se vocês já estão visualizando aqui um pouquinho do e-book. A gente, enfim, a ideia é fazer como se fosse um manual sobre os principais assuntos envolvendo a logística reversa, e aqui a gente fala de logística reversa como um todo, não só de embalagens, mas de todos os sistemas que existem hoje de logística reversa, e mostrar um pouco da carinha dele aqui. Basicamente, a gente traz algumas dúvidas muito recorrentes do setor empresarial sobre o que é o sistema de logística reversa, quem deve implementar, como isso deve ser implementado, quais produtos estão sujeitos à logística reversa, e aí algumas diferenciações muito importantes que geram muitas dúvidas para os clientes sobre, mas logística reversa, o que tem a ver o plano de gerenciamento de resíduo ou o manifesto de transporte de resíduo? Uma coisa eu posso usar para comprovar a outra, então a gente traz aí essas principais diferenciações, um pouquinho de como está o panorama federal hoje dos sistemas já implementados, então, com todos os produtos que hoje estão sujeitos à logística, as respectivas normas, de onde está previsto, não estão previstas cada obrigação, a entidade gestora que hoje coordena, junto com seus associados e representados, a implementação da logística e as respectivas metas aí com relação ao cumprimento da logística reversa. Trazemos um pouco também, que é a ideia aqui também de trazer os nossos participantes para falar um pouco de como estão as iniciativas estaduais e municipais, então, o que tem de previsão legal nos estados e nos municípios, porque, enfim, é competência, né? Na área ambiental, todos os entes federativos podem legislar a respeito e com relação ao gerenciamento de resíduos não é diferente. Isso é um ponto também de grande sensibilidade que gera muita dúvida enfim, de todos os envolvidos, porque nós temos hoje normas a nível federal, estadual e mais recentemente algumas normas municipais. Então, a gente traz um pouco da previsão dos principais estados, os avanços em alguns outros estados, como Amazonas, Maranhão, Minas Gerais, como que está o estágio hoje de elaboração de normas e fiscalização com relação a esse tema. E, por fim, a gente traz um pouco de como que como que está sendo feita a fiscalização por parte do Ministério Público, que tem sido um agente atuante muito importante para acompanhar a implementação da logística reversa. O Fernando vai entrar um pouquinho, mas no caso do Mato Grosso do Sul, isso foi bastante forte, porque o promotor tem uma atuação muito grande com relação a esse tema, ajuizou mais de 130 ações judiciais para poder acompanhar a implementação dessa obrigação. E a gente traz um pouco de quais são os temas que hoje estão judicializados, né, para tratar sobre a logística reversa. Então, basicamente, esse aqui é o nosso documento. A ideia era trazer, como eu falei, um compilado das principais informações sobre esse assunto para tentar começar a nortear ou direcionar o setor empresarial acerca desse assunto e daí para frente a gente poder aprofundar eventuais dúvidas, trazer um pouco de quais são as obrigações que precisam ser atendidas. Então, também agora eu vou passar a palavra para os nossos palestrantes, já agradecendo aqui a todos eles. A gente vai começar com a Renata Vilarinho, que vai ser a nossa representante do setor empresarial, né, gerente executiva da Compromisso Empresarial para a Reciclagem, a SEMPRE, e depois nós vamos passar a palavra para os representantes aqui dos órgãos ambientais. Obrigada, Thaís. Bom dia a todos, bom dia aos meus colegas atuantes na área de resíduos.
Queria primeiro parabenizar o escritório pelo evento e pela elaboração desse e-book. Ele é muito elucidativo, vale a pena a leitura, esclarece várias dúvidas que são dúvidas recorrentes para quem trabalha com resíduos, e não só tratando sobre assuntos jurídicos, né, mas sobre todos os outros aspectos que envolvem a gestão de resíduos. Então, parabéns ao escritório por organizar e compilar todas essas informações. E eu hoje vou trazer aqui alguns dados, não só do setor empresarial, mas dados sobre a gestão de resíduos de maneira geral. Eu vou compartilhar agora com vocês aí minha tela. Deu certo? Tá. Bom, primeiro contar um pouquinho, né, do que é o SEMPRE. O SEMPRE é uma associação sem fins lucrativos que existe há 29 anos já, atuando na área de gestão de resíduos. E, por conta dessa longa trajetória, a gente adquiriu uma experiência, credibilidade e versatilidade que eu gosto sempre de ressaltar, apesar de eu estar na entidade há pouco mais de um ano, né? Essa história do SEMPRE na gestão de resíduos, ela é muito importante, porque a entidade contribuiu muito para a gente chegar hoje no patamar que a gente está. E aqui eu trouxe também a informação dos nossos associados. O SEMPRE é formado por empresas que, em geral, né, empresas que colocam resíduos no mercado e que têm, então, portanto, essa preocupação com a sustentabilidade, preocupação com a questão ambiental e social que tange toda a temática de resíduos sólidos. Hoje eu vou falar um pouco dos desafios que a gente tem relacionados à gestão de resíduos, e aí trouxe essa informação sobre o índice de reciclagem, de reciclabilidade de cada um dos materiais, tá? Esses dados são de 2020. A gente não tem no Brasil, importante fazer essa observação, né? Um documento, um guia oficial que trate sobre todos esses índices de maneira formalizada. Então, no SEMPRE, né, o SEMPRE é uma entidade que busca trazer conhecimento sobre a gestão de resíduos. Eu já faço o convite a todos para acessar o nosso site, e lá vocês podem encontrar essas informações que a gente fez um compilado aqui, buscando informações de cada uma das entidades que trabalham com esses materiais. E aí a gente chegou nesses índices de reciclagem que, infelizmente, são muito baixos, né? Isso demonstra que a gente precisa avançar muito em relação à gestão de resíduos, à logística reversa, coleta seletiva, e a gente está nesse caminho. Os avanços eles vêm acontecendo, mas eu vou trazer aqui alguns desafios que a gente enfrenta no dia a dia. Para falar de 4 deles, eu trouxe aqui hoje o desafio primeiro, que é a conscientização e educação ambiental do consumidor, pensando que o início dessa cadeia, né, ela acontece dentro das nossas casas. Então, é muito importante que o consumidor tenha essa consciência e que faça a separação do seu resíduo, do reciclável, do orgânico, disponibilizando esse resíduo reciclável para a coleta seletiva. Aí começa todo o processo, né? A gente fala de um conceito de responsabilidade compartilhada, que é previsto na Política Nacional de Resíduos Sólidos, e dentro desse conceito, cada um tem uma responsabilidade muito importante, que é encadeada com a responsabilidade do outro ator da cadeia. Outro desafio que a gente tem grande no Brasil é a ampliação da coleta seletiva e da infraestrutura recicladora. A realidade que a gente tem no país hoje é que a coleta seletiva e toda a infraestrutura de reciclagem, né, ou seja, cooperativas, recicladores, eles estão muito concentrados na região sul e sudeste do país.
Então, existe aí um gap enorme nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste para que a gestão de resíduos aconteça e, consequentemente, para que a logística reversa seja uma realidade. Então, esse serviço ele precisa ser ampliado para todas as regiões do país para que a gente possa, enfim, conseguir fazer a destinação adequada dos nossos resíduos. A articulação de todos esses atores que atuam, né, que participam da responsabilidade compartilhada é outro desafio, pensando que a gente está falando aqui da sociedade, de maneira geral, né, dos consumidores, do poder público, do setor empresarial, aí englobado, né, a indústria, comércio, importadores, e também de todas essas pessoas que prestam serviços relacionados à reciclagem e à economia circular de maneira geral, as cooperativas, os comercializadores, né, aparistas, recicladores. Então, todos esses atores eles precisam conversar para que essa realidade saia do papel, né, o que a gente deseja vire realmente uma realidade. E um desafio maior, que engloba os 3 primeiros, é o desenvolvimento da economia circular. A economia circular, né, ela é um conceito relativamente novo aqui no Brasil e é um novo modelo de gestão econômica, né? A gente não está falando de algo simples de ser implantado, é algo que realmente precisa de uma atuação conjunta, coletiva, e complementar entre todos esses atores, para a gente conseguir desenvolver essa nova economia. Eu vou trazer alguns dados aqui da pesquisa Ciclosoft, já fica aqui o site da pesquisa para quem quiser visitar. A pesquisa Ciclosoft é um estudo que é desenvolvido pelo SEMPRE desde 1994, onde se faz um panorama do status da coleta seletiva, mais recentemente também da logística reversa no país. E na última edição da pesquisa, que foi realizada no ano passado, foram entrevistados 341 gestores públicos, 549 unidades de triagem de resíduos, aí entre cooperativas, recicladores, associações, 12 especialistas atuantes na área, e também fizemos um capítulo sobre os impactos da Covid na gestão dos resíduos. Essa pesquisa ela abrange 35% da população brasileira e a nossa meta é continuar avançando na coleta de dados e no aprimoramento dos indicadores para atingir, então, 50% da população brasileira e ter um cenário cada vez mais realista da gestão de resíduos no país. Aqui eu trago esse dado sobre os municípios que possuem coleta seletiva no Brasil. A gente apurou que em 2020 existiam 1.269 municípios com coleta seletiva no país, sendo que a gente está falando de um universo de 5.570 municípios aproximadamente. Então, esse número, né, ele vem crescendo, principalmente ali em 2010, depois da publicação da PNRS, a gente teve aí uma alavancagem da coleta seletiva, mas ela ainda é muito incipiente, né? Considerando todo o universo, né? Considerando o território do país, a gente ainda tem muito a melhorar. E outra observação também que eu faço é que desses 1.269 municípios, não significa que 100% do território seja já abrangido pelo serviço de coleta seletiva. Então, além de aumentar o número dos municípios, esse serviço ele precisa ser mais eficiente e abranger o município por inteiro. Aqui eu trago um pouquinho da realidade do que a gente tem nas unidades de triagem de resíduos sólidos hoje no país. Essa foto é de uma cooperativa semi-mecanizada, a maioria das unidades de triagem no Brasil ainda enfrentam essa realidade ou até uma realidade mais precária do que vocês estão vendo nessa foto, porque ali aquela linha verde, para quem não conhece, é uma esteira de triagem,
dos resíduos, só que muitas cooperativas não possuem ainda esse tipo de equipamento. Então, a triagem é feita de forma manual, é muito rudimentar, é muito precário. A gente precisa, então, ter novos equipamentos, novos investimentos para ganhar eficiência em todo esse processo da reciclagem e da logística reversa. Aqui já é uma foto da central mecanizada aqui de São Paulo, onde existe um maior número de equipamentos e, com isso, se ganha eficiência. É importante dizer, né, que o SEMPRE ele incentiva e apoia a participação dos catadores no processo tanto na coleta seletiva quanto no processo de triagem, e que a gente acredita que a introdução desses equipamentos no processo de reciclagem, ele não tira a oportunidade desses catadores, muito pelo contrário, ele aprimora o serviço e coloca esses trabalhadores numa situação muito melhor, em relação a condições de trabalho e eficiência do seu dia a dia. Aqui é outro dado da pesquisa Ciclosoft, né? Nós consultamos 549 organizações de catadores, e dessas organizações consultadas, 56% delas já são apoiadas por programas de logística reversa. O que são esses programas de logística reversa? São programas estruturantes, como são chamados, que são financiados pela iniciativa privada. Então, as empresas que já estão engajadas na gestão de resíduos, elas fazem investimentos para melhorias dessas cooperativas. E esses investimentos podem ser tanto quanto aquisição de equipamentos, melhoria da infraestrutura dos galpões, como também capacitação dessas pessoas, capacitação para lidar com a rotina administrativa do dia a dia. Então, capacitação jurídica, contábil, até gestão de relacionamento, enfim, tudo que é necessário no dia a dia para que uma operação dessa funcione de maneira efetiva. E outro dado interessante que a pesquisa trouxe também é que das unidades consultadas ainda tem um grau de formalização que eu considero baixo, né? A gente precisa realmente avançar. A pesquisa apontou que 97% dessas entidades elas já possuem CNPJ ativo, 85% têm estatuto, algumas têm livro de matrícula, algumas têm licença ambiental, mas em relação à emissão de notas fiscais, a gente vê que metade ainda não atingiram essa maturidade, não atingiram esse patamar. E por que eu estou trazendo essa informação? Meus colegas vão falar aí, né, os próximos palestrantes, sobre os certificados, os sistemas de créditos de logística reversa. E que para esses sistemas de crédito que vêm ganhando cada vez mais espaço no mercado, porque é um método mais simples, menos custoso e eficiente das empresas atingirem, né, os objetivos da legislação, atingirem as metas, estarem em compliance com a legislação ambiental. Só que para a emissão desses créditos, essas cooperativas elas precisam estar estruturadas, elas precisam estar formalizadas, elas precisam chegar nesse nível de maturidade que seja possível emitir uma nota fiscal para colocar nesse mercado. Então, eu acredito que os dois tipos hoje, né, principais que a gente tem no Brasil de atendimento da legislação, que é o investimento em programas estruturantes e os sistemas de crédito, eles têm que caminhar junto. Um sistema ele não vai existir sem o outro, então é muito importante realmente que as empresas, todos os órgãos públicos também, né, tenham esse olhar para a gente apostar aí nesses dois modelos e assim caminhar e melhorar aqueles índices de reciclagem que eu trouxe lá no início. Aqui também, só para ilustrar, né, na pesquisa Ciclosoft, a gente tem uma aba lá de palavras dos especialistas, onde a gente entrevistou
Ministério Público, gestores dos programas estruturantes, a ANCAT, diversas pessoas que são relevantes, trazendo aí a sua visão de avanços e desafios para a implementação da PNRS. E aqui, já chegando ao final da minha fala, o que a gente espera, então, desse futuro da gestão de resíduos? Eu me baseei no Planários, que é o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, que foi colocado em consulta pública no ano passado. O SEMPRE também contribuiu, né, com seu parecer para a construção dessa política pública. E o Planários, ele prevê um cenário, né, realista para os próximos 20 anos. O que a gente espera dos próximos 20 anos na gestão de resíduos? Que exista uma redução, reutilização de resíduos e separação dos resíduos pelo consumidor. O consumidor, então, mais engajado, contribuindo mais para que todo esse sistema de logística reversa funcione. A universalização e a ampliação da coleta seletiva de resíduos sólidos urbanos em todas as regiões do país, algo que é extremamente importante. A estruturação da cadeia recicladora também. O ecodesign e a valorização dos resíduos como matéria-prima para novos produtos. Então, uma das obrigações que é trazida pela PNRS é que os fabricantes de embalagem, eles aprimorem, né, no caso das embalagens, que eles aprimorem todo o conceito que traga, então, uma embalagem que gere menos resíduo, que seja de mais fácil reciclabilidade, para que a gente consiga também reintroduzir essa matéria-prima, que a gente não chama de lixo, né? Quem trabalha com resíduo sabe o valor que isso tem, que a gente consiga, então, reintroduzir todo esse produto no ciclo produtivo. Isso tem que ser pensado desde a produção de um produto. As práticas focadas no ambiente de economia circular, onde essa matéria-prima ela é mantida por mais tempo no seu ciclo produtivo, e de colaboração, porque o que é resíduo para a indústria pode ser matéria-prima para outra. Então, para a gente desenvolver a economia circular, é essencial que exista essa comunicação e essa troca entre as empresas, e é isso que eu sempre venho fazendo com seus associados. A adoção de sistemas de recuperação da matéria orgânica. Muito do resíduo que a gente produz é resíduo orgânico, então a gente precisa também ter um olhar para a compostagem. E, por fim, mas não menos importante, o encerramento dos lixões e a recuperação das áreas degradadas, que são resultado desses lixões que estão sendo desativados. Isso é um programa principal do Ministério do Meio Ambiente, um dos principais, e a gente vem avançando bastante nesse cenário de encerramento dos lixões, mas a realidade é que ainda existem muitos lixões no Brasil, então também existe aí uma oportunidade grande de trabalho para quem atua nessa área de recuperação de lixão e recuperação de área degradada. Bom, é isso. Muito obrigada pela oportunidade e agora deixo a palavra aí para a Thaís novamente. Vou pegar o gancho aqui, Rê. Eu que agradeço. Muito legal, os dados são incríveis e eu sei que a gente ainda tem muito espaço ainda para crescer, mas, poxa, é uma evolução e tanto. O Brasil é muito grande, né? São situações muito diferentes, então realmente não é fácil, é uma tarefa árdua, mas que pelos dados que você colocou aí, a gente vê que tem alguma evolução. É óbvio que depende de muito investimento, como eu falei, a logística reversa ela é um sistema muito complexo, né? E aí eu vou aproveitar esse gancho aí da complexidade da logística reversa e vou passar a palavra para a Lia. A Lia, ela é super envolvida no assunto, né, Lia? Ela é gerente da divisão de logística reversa da CETESB, então não poderia ter uma melhor pessoa para dividir com a gente um pouquinho de como que isso vem sendo visto, né, pela CETESB, pelo órgão ambiental de São Paulo. Então, eu passo a palavra já para você, Lia, nem vou ficar aqui dividindo meu tempo, que eu acho que agora o interessante é ouvir o que você tem para contar para a gente. Obrigada, Rê, foi muito elucidativo, muito importante ouvir e entender os dados de como que a gente está evoluindo e fiquei feliz. Eu tinha uma impressão até um pouquinho menos otimista, mas eu fiquei animada
Lia, vamos ver se você concorda comigo ou se isso aí ainda está muito longe de acontecer. Eu acho que o desafio que a Renata colocou realmente são importantes, mas que a gente está caminhando para isso, né? Obrigada, Rê. Vamos lá, Lia. Palavra com você. Bom dia, vocês estão vendo minha tela? Sim? Então tá bom. Bom dia a todos, obrigada pelo convite. Eu vou compartilhar, tentar ser breve aqui na separação, né, do tempo com os outros palestrantes, mas eu vou dar um panorama bem rápido sobre o que a gente tem feito no estado de São Paulo, na parte de fiscalização da logística reversa, e a inclusão dela no licenciamento ambiental, né, que tem sido o diferencial aqui do estado. Então, um breve histórico, a gente... historicamente, no estado de São Paulo, antes da inclusão na logística reversa, da logística reversa no licenciamento ambiental, a gente sempre utilizou os instrumentos dos termos de compromisso, isso já desde 2011, então a gente teve aí uma primeira fase, né, os primeiros termos de compromisso celebrados, que tiveram resultados muito interessantes, com foco principalmente em fabricantes e importadores. E aí a gente entrou numa segunda fase, que é a que nós estamos até hoje, de celebração de novos termos de compromisso, incluindo o comércio. A gente tem cada vez mais incluindo a parceria com o comércio por meio da participação da FEComércio, agora da APAS, que é a Associação Paulista de Supermercados. Então, sempre buscando incluir o comércio para aumentar a capilaridade dos sistemas com a inclusão, né, de novos pontos de coleta, e também para auxiliar a divulgação dos sistemas de logística reversa junto ao consumidor. E aí, nessa segunda fase, a gente entrou nessa questão da inclusão da logística reversa no licenciamento ambiental. Então, essa foi uma inovação na política ambiental aqui no Brasil, porque foi o primeiro estado a incluir a logística reversa como condicionante de licenciamento ambiental, e a partir desse primeiro marco regulatório estadual, que foi a Resolução SMA 45 de 2015, foram aí estabelecidos os procedimentos para a inclusão da logística reversa no licenciamento ambiental. Então, ela se efetivou, né, de fato, aqui no estado em 2018, por meio da decisão de diretoria da CETESB 76, né, que já foi substituída pela 114, e aí a gente também teve algumas outras decisões de diretoria, que eu vou falar um pouco mais para frente, falando também sobre, né, a regulamentação sobre os próprios empreendimentos que fazem a logística reversa, então quando tem que ter licenciamento, quando tem que obter CADRE, né, vou falar um pouco mais para frente. Todos esses termos de compromisso firmados aqui em âmbito estadual, tanto na primeira fase como na fase em que nos encontramos agora, estão disponíveis no site da CETESB. Então essa é a listagem atual, né, dos termos de compromisso que estão vigentes. Diversos deles, né, a gente aqui, eu vou falar durante a minha apresentação de todos os setores, porque aqui no âmbito estadual a gente tem feito a fiscalização da logística reversa para todos os setores envolvidos, né, então, e aí dentro de embalagens em geral, né, que é o que também outros estados vêm exigindo, a gente tem 3 termos de compromisso que envolvem fabricantes, mais um termo de compromisso exclusivamente com o comércio, né? Então a gente tem, vamos dizer, diversas formas aí, né, alternativas para o atendimento dessa obrigação nesse setor, e também chamar atenção para o último termo de compromisso que nós firmamos, que foi esse ano, que foi o de medicamentos domiciliares, né? Foi o primeiro termo de compromisso firmado nesse setor, né? Nem no âmbito federal havia sido firmado um acordo setorial para esse setor, tanto que a matéria foi regulamentada por meio de decreto, então também foi um passo aí muito importante, né, na logística reversa. E aí os resíduos sujeitos à logística reversa aqui no estado, que estão sendo fiscalizados no licenciamento ambiental, são todos aqueles que estão listados na própria Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, então as embalagens de agrotóxicos, as pilhas e baterias, né, tanto baterias portáteis quanto também baterias automotivas, chumbo ácido, pneus, óleos lubrificantes e as embalagens de óleos lubrificantes, lâmpadas, que a gente não tem fabricantes de lâmpadas no estado, então isso dificulta muito a nossa possibilidade de cobrança, né, desse setor, os produtos eletroeletrônicos de uso domiciliar, as embalagens em geral,
como eu mencionei, os medicamentos, né, vencidos e em desuso, e também, por causa de uma menção na resolução CONAMA, as embalagens de tintas imobiliárias e o óleo comestível, que na verdade acho que é o único resíduo que foi incluído pela nossa legislação estadual, por causa de todo o impacto que ele gera, né, na questão de água e esgoto, né, e o impacto que ele gera na contaminação de água, então por isso que foi incluído já também historicamente, desde as resoluções passadas de 2011. A exigência dessa inclusão no licenciamento, ela foi feita para esses setores, né, que os setores listados, eles são principalmente aqueles que estão, cuja logística reversa está regulamentada por alguma legislação específica, seja uma resolução CONAMA, seja uma lei, né, como o caso de agrotóxicos, né, embalagem de agrotóxicos, que tem uma legislação própria, né, uma lei, um decreto próprio. Então, todos esses empreendimentos, independentemente do tamanho, já foram exigidos desde 2018 a apresentarem aqui os seus planos de logística reversa e os seus relatórios anuais, que têm que ser apresentados, né, todo 31 de março, desde 2018. Né? Então, eles têm que atender meta, né, demonstrar o atendimento dessas metas aqui no Estado desde 2018. Quando eu falo demonstrar o atendimento aqui no Estado, significa tanto comprovar por meio do quanto que eles colocam no mercado paulista, né? Então, reportar essa quantidade de quanto é colocado no mercado paulista, que se a empresa não tiver os dados, ela pode fazer isso com base naquele método CONFAS, de estimativa com base no quanto que é colocado no mercado nacional, e aí a gente estima o quanto foi colocado especificamente no estado de São Paulo, e aí ela precisa fazer essa demonstração do que ela coletou no estado de São Paulo, né? Então, aqui no estado de São Paulo, por isso que a gente né, exige a apresentação de planos que se refiram aos resultados gerados no estado de São Paulo, né? Então, mesmo que uma empresa, por exemplo, participe de um acordo setorial, né, esteja atendendo às suas obrigações em âmbito federal, ela também precisa apresentar o plano em âmbito estadual para demonstrar que ela está atendendo a meta no estado de São Paulo, porque pelo acordo setorial, ela, por exemplo, poderia estar atendendo a meta em outros estados, né, só que se ela coloca produtos aqui no mercado paulista, ela precisa atender a meta aqui também no estado de São Paulo. E aí, para esses outros setores, foram aplicadas linhas de corte, ou seja, eles foram incluídos no licenciamento gradualmente, né, conforme essas linhas de corte. Então, para esses setores, foram exigidos, inicialmente em 2018, os empreendimentos maiores, tem mais 10 mil metros quadrados, e a partir de então, nos anos de 2020 e 2021, foram definidas novas linhas de corte, conforme o tamanho do empreendimento, e ele foi exigido gradualmente conforme a solicitação de renovação de licença ou emissão de novas licenças. E agora, então, esse ano a gente está na última linha de corte, ou seja, todos os empreendimentos dos exigidos, independentemente do seu tamanho. Aqui, não vou entrar nas minúcias de cada setor, mas só para explicar que na nossa decisão de diretoria em âmbito estadual, são definidas metas quantitativas e geográficas para cada um dos setores. No apêndice da decisão de diretoria, a gente explica de onde vieram essas metas, né? A legislação é muito esparsa, né? São várias normas para cada setor específico, então por isso que a gente fez essa explicação da onde vem cada meta, algumas vêm de termos de compromisso firmados em âmbito estadual, então é interessante consultar. E aí, como já mencionei, os empreendimentos, então, licenciados pela CITESB, eles precisam apresentar o plano de logística reversa, que tem aí uma duração de 4 anos. Os planos apresentados até agora, eles têm vigência até esse ano de 2021, então, para o próximo ano, né, para o próximo período de 4 anos, eles vão precisar apresentar um novo plano, que vai precisar ser apresentado com base na próxima decisão de diretoria que vai ser publicada. E a cada ano, essas empresas, né, esses planos, às vezes planos coletivos, precisam apresentar os relatórios anuais de resultado. E aí esses relatórios
precisam demonstrar o quanto de fato foi coletado, para onde foi destinado, quais pontos de coleta foram implantados, e essas informações precisam ser apresentadas até dia 31 de março de todo ano. No plano, né, de 4 anos, também tem que ser definidas metas intermediárias, né, anuais. Às vezes, o empreendedor tem que seguir o que está na legislação, né, porque já está definido qual que é a meta anual, ou ele pode propor as suas metas intermediárias, visando atingir aquela meta final que está definida lá na decisão de diretoria. E aí, no relatório, nas entregas dos relatórios anuais, a gente vai verificar o atendimento dessas metas intermediárias. Essa inclusão da logística reversa aqui no licenciamento estadual tem sido muito importante para um aumento da abrangência mesmo da logística reversa, né? Então, a gente tem visto isso tanto no número de planos que são apresentados, quanto também número de empresas. Então, atualmente, a gente já está num patamar de acima de 4.000 empresas com planos apresentados aqui na CETESB, e esse número vem crescendo muito, principalmente por causa da entrada em vigor da nova linha de corte. Planos recebidos também, o número já supera aí mais de 100 planos, como podem ser apresentados tanto planos coletivos quanto individuais. Então, às vezes, um plano só tem, sei lá, mais de 2.000 empresas, mas tem muitos planos individuais, e a gente analisa todos esses planos, né? Então, a gente faz uma verificação dos planos, dá devolutiva para os empreendedores, prazo para revisão do plano, analisa a devolutiva, né? Todo esse processo, que às vezes é bastante longo, até que a gente consiga chegar no momento de deferimento do plano. Então, isso também requer bastante análise, né? Bastante trabalho aí do corpo técnico da CETESB. Essa decisão de diretoria estadual foi disputada em âmbito judicial, foram propostas 2 ações judiciais contra ela, uma delas já chegou já foi julgada em segunda instância pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, a primeira foi julgada em primeira instância, ambos os julgamentos totalmente favoráveis à manutenção da decisão de diretoria, por isso que ela continua sendo aplicada totalmente, né, não teve nenhuma parte anulada. Inclusive foi corroborada, né, o Tribunal de Justiça confirmou que a CETESB faz a fiscalização no seu âmbito de competência, né, ou seja, junto às empresas licenciadas em âmbito estadual. Como foi mencionado, né, até pela Luciana, a divisão que eu gerencio, ela é especializada em logística reversa, né, ela foi criada justamente para fazer esse apoio às agências ambientais da CETESB, são 46 agências ambientais no estado, e a gente, então, faz esse apoio porque nós fazemos análise dos planos, dos relatórios, né, verificamos o enquadramento da empresa na obrigação legal e damos todas essas devolutivas para as agências ambientais, para elas saberem se podem emitir a licença, se ainda não, qual exigência técnica que tem que incluir na licença, né, quando ela é emitida. Então, as agências ambientais, a gente está em constante comunicação com as agências ambientais, e a gente centralizou isso numa divisão justamente para que haja uma uniformidade, né, de análise dos planos, e até porque também são muitos planos coletivos, né, que envolvem empresas que estão por todo o estado. Como eu mencionei, a gente tem uma decisão de diretoria que fala sobre os empreendimentos envolvidos na logística reversa. Infelizmente, acho que o tempo é curto, então não vou poder entrar em muitos detalhes, mas fica aqui a referência para quem puder consultar, porque ela fala quando é necessário a emissão ou a dispensa da licença ambiental em casos de pontos de entrega, né, centrais de recebimento, centrais de triagem. Então, é bem importante consultar essa decisão de diretoria. Às vezes, ela passa desapercebida, né? Todo mundo olha só a decisão de diretoria 114, sendo que essa aqui também é essencial, número 8 de 2021, ou seja, foi recentemente revista, ela é essencial para o funcionamento mesmo da logística reversa. Então, acho que a gente já vai falar aqui sobre a logística reversa em outros estados, né, que é um desafio, né, muitas empresas de outros estados também comercializam produtos aqui no estado de São Paulo, então é muito importante, né, também que outros estados tenham mecanismos de exigência, né, da logística reversa, até para que, assim, tanto para a questão ambiental, né, de todos os estados, né, em âmbito federal também,
mas também até por uma questão de concorrência entre as empresas, né? Porque as empresas que estão fazendo, né, cumprindo a sua obrigação, acabam também sofrendo a concorrência daquelas empresas que não estão cumprindo. Então, também é importante essa uniformização do tratamento, né, em todos os estados. Então, aqui, né, os outros estados vão trazer suas contribuições, a gente espera que haja um regramento federal, né, seria o ideal. E aqui deixo meus contatos, se não tiver alguma dúvida que eu não consiga esclarecer hoje. Muito obrigada. Muito obrigada, Lia. Você trouxe aí os principais, né, assuntos e como está bem clara aí, bem avançada a regulamentação no estado de São Paulo. Quando a gente pensa em São Paulo, sem dúvida, a gente pensa nessa vinculação com o licenciamento ambiental. E isso a gente vê que está sendo uma tendência na regulamentação. Mato Grosso do Sul também, no decreto, enfim, Fernando sabe melhor que eu, também estipulou essa obrigação de vincular o cumprimento da logística reversa à emissão e renovação de licença ambiental. Municípios também, hoje Cuiabá está obrigando, está vinculando o cumprimento da obrigação da logística reversa até a emissão de alvará de funcionamento, né? Então, isso é muito importante, que a gente alerta muito o setor empresarial, que não é só o seu risco ambiental, naquela ideia de, vou receber uma multa, vou ser compelido numa ação judicial, vou responder criminalmente, mas, na prática, efetivamente, você pode ter sua atividade, enfim, impedida de operar. Você pode não receber uma licença ambiental, não conseguir renovar, não ter um alvará. Então, sem dúvida, isso é mais um ponto aí de atenção. Obrigada, Lia. Bom dia a todos. Me apresentar aqui um pouco. Eu sou o Fernando, eu sou engenheiro ambiental aqui do Tribunal de Contas do Mato Grosso do Sul. Então, aqui no Mato Grosso do Sul, nós temos um programa que trata do aspecto da gestão de resíduos sólidos como um todo, que participam aí Tribunal de Contas, Ministério Público e o governo do estado, né, muito controlado ali pela Secretaria de Meio Ambiente. Então, o nosso processo aqui basicamente começou lá com as erradicações dos lixões, até a gente chegar aí na parte de logística reversa e todo o aspecto da reciclagem. Então, é bem difícil falar depois aí da Renata, da Lia, das meninas do Bichara. Primeiro, parabéns pelo e-book, eu acho que foi sensacional juntar ali todas as ideias de todos os órgãos, né? Eu já acho que essa é uma preocupação. Então, hoje aqui eu nem preparei a apresentação, não quero mostrar dados, quero fazer meio que um catado aqui de tudo que a gente está vendo acontecer. E eu começo a minha fala com essas preocupações, né, da logística reversa. Ela está sendo legislada por estados, por municípios, sem um controle muito grande. Então, isso é uma preocupação que nós estamos enxergando aqui. E o Mato Grosso do Sul, então, como é que começou essa história da logística reversa? Hoje eu vou falar um pouco mais para vocês da logística reversa de embalagens, que é o que a gente focou mais, porque vem do nosso programa de gestão de resíduos, e a gente queria tirar um pouco das costas do poder público esses altos custos, né, que a gestão de resíduos tem, e tentou trabalhar primeiro com a logística reversa de embalagens, que a gente acredita que é onde o poder público hoje mais atua. Bom, então, a gente basicamente seguiu muito o modelo de São Paulo, né? Eu acho que São Paulo, como a Lia muito bem colocou ali, é uma referência para o Brasil, e a gente lá no começo eu fui pessoalmente lá conversar com a Lia, tentar entender um pouco da lógica. Qual é o problema dos estados que não são muito industrializados, né? Como a Renata até colocou, a gente é muito industrializado no Sudeste Sul, o Nordeste a gente tem alguns centros de indústrias também, como o Ceará, o Pernambuco, mas a grande maioria dos estados, eles não são estados industriais. Então, o Mato Grosso do Sul, lá em 2016, após um acordo setorial, toda aquela movimentação de logística reversa, tentou fazer uma logística reversa olhando apenas para o licenciamento ambiental. Só o que aconteceu? 95% das nossas embalagens, ela vem de indústrias de outros estados. Então, foi exatamente o que a Luciana colocou. A gente estava penalizando as nossas indústrias internas e trazendo uma competição desleal, né? Então, a gente estava exigindo para nossas indústrias que estavam dentro do Mato Grosso do Sul, que geravam empregos, geravam impostos para o governo, fazer logística reversa, e a gente tinha grandes indústrias que estavam localizadas em outros estados, mandando produtos para cá, e a gente não tinha esse fruto de atuação com elas.
Então a gente começou a pensar, pera lá, a gente precisa aumentar um pouco esse universo. Foi aí que a gente primeiro veio toda aquela ação do Ministério Público, que começou lá com a questão do vidro, e aí uma fala da Renata é muito importante, eu acho que nós temos que ter sistemas híbridos, sistemas estruturantes e sistemas que compram diretos resultados, e um exemplo que eu gosto muito de usar é a questão do vidro. Aqui, se a gente tiver uma mega estrutura mecanizada que pega o vidro, separa, tria e tudo mais, não adianta nada, o vidro vai ficar lá nessa estrutura, porque você tem que dar um adicional de valor para ele sair daqui. Ou seja, uma indústria pagando mais lá, não pelo material, mas sim pelo resultado, investindo na logística ou até mesmo trazendo uma indústria de reciclagem para o vidro para cá. Então, por isso que eu acredito que não adianta pensar só em estrutura e também, por outro lado, não adianta pensar só em compra de resultados. Então, o Ministério Público ele começou ali com toda essa motivação. E qual que foi a discussão que nós tínhamos com as indústrias, né? E a Renata sabe, a gente teve vários embates aqui, cada hora um do lado da mesa. Hoje a gente está junto ali, produzindo várias coisas em conjunto e não mais em debate. Mas o que acontecia era que o quê? Que as indústrias vinham do Mato Grosso do Sul falando assim, a gente não tem segurança jurídica nenhuma de firmar um acordo com o Ministério Público e daqui a pouco o Estado, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, vai lá e cria uma legislação totalmente diferente do acordo que o Ministério Público firmou. Foi quando a gente mobilizou a Secretaria de Meio Ambiente e falou assim, ó, nós estamos começando a trazer as indústrias para uma discussão de logística reversa, mas nós precisamos ter uma regulamentação estadual que deixe essas regras bem claras. E aí, de onde que nós partimos? Então, lá no final de 2019, nós criamos o decreto estadual número 15.340, onde nós trouxemos ali algumas regras de logística reversa. Então, o primeiro aspecto que nós consideramos foi o quê? Que é um sistema autodeclaratório. Hoje a gente ainda não consegue saber quantas embalagens cada indústria coloca aqui no Mato Grosso do Sul. Então, é um sistema que a indústria vem aqui no Mato Grosso do Sul. Hoje foi criado um sistema eletrônico onde ela declara, eu coloquei 100 toneladas, então eu vou retornar 22%. Eu tenho que retornar 22 toneladas. Como a gente chegou até a nota fiscal, que hoje é o nosso principal indicador de desempenho aqui? Nós, por meio do Ministério Público, recebíamos diversos relatórios de diversas entidades gestoras, né? Nós temos mais de 15 entidades gestoras atuando aqui no Mato Grosso do Sul hoje, para vocês terem uma ideia. Cada entidade gestora entregava para a gente um relatório em PDF com 100 páginas. E, nossa, ali eu não sei até hoje como São Paulo consegue analisar todos os planos, discutir todos os planos e fazer todas essas análises. A gente não conseguiu ter essa capacidade aqui. Então, o que a gente fez? A gente traduziu todos esses relatórios e falou, vamos fazer o seguinte, vamos criar alguns indicadores e vocês reportam esses relatórios anuais de desempenho dentro do sistema aqui do Mato Grosso do Sul. Então, a principal base que hoje a gente olha é o quê? São os resultados por meio de nota fiscal. Porque se vocês forem perceber hoje, todas as entidades gestoras, independente as que trabalham com estrutura ou independente as que trabalham comprando direto lá o resultado, elas têm como resultado a quantidade de massa que aquela cooperativa ou que aquele operador privado comercializa. E isso é lastreado por meio de uma nota fiscal. E aí eu concordo muito com a Renata do ponto assim, tem muitas cooperativas que ainda não emitem nota fiscal. Então aqui nós estamos trabalhando com uma fase transitória, onde nós estamos aceitando para cooperativas e associações de catadores as notas fiscais de entrada daquele comércio atacadista de material reciclável que ela vende material ou até mesmo da indústria recicladora. Ou seja, eu cooperativa vou lá e vendo por meio de um recibo para um comércio atacadista de material reciclável. Esse comércio atacadista de material reciclável, ele faz uma nota fiscal de entrada para dar rastreabilidade para esse material. E essa nota fiscal de entrada foi utilizada nesse primeiro ano base nosso aqui como um comprovante ali de resultado de comércio dessa cooperativa. Então, com isso, a gente conseguiu fazer com que nós conseguimos analisar os resultados, tanto dos sistemas estruturantes como sistemas de resultados, de uma forma meio que única, e o sistema conseguiu fazer leitura. Eu não trouxe aqui os dados, porque o Estado vai divulgar possivelmente na semana que vem todos os resultados dessa primeira fase, e assim,
É impressionante o que aconteceu aqui. Então, mais de 80% das entidades gestoras conseguiram cumprir logística reversa, seja entidades gestoras de sistemas estruturantes, seja entidades gestoras de compra de resultados direto. Nós tivemos mais de 4.000 notas fiscais cadastradas dentro do sistema. É uma quantidade muito grande de embalagens, e aí o secretário de Meio Ambiente quer fazer essa primeira fala, então eu estou meio que proibido de trazer alguns números aqui antes disso. Então eu acho que o caminho é esse. E qual foi o principal ponto e que vai ter uma boa movimentação no mercado? Por isso eu acho que esse e-book veio aí muito ao encontro do que a gente estava pensando aqui no Mato Grosso do Sul, porque nós percebemos que ainda tem mais de 6.000 indústrias de fora do nosso sistema eletrônico. Como é que nós conseguimos achar essas 6.000 indústrias? Por meio de uma parceria que nós temos com a Secretaria de Fazenda. Então, nós sabemos todas as indústrias que comercializaram algum produto dentro do Mato Grosso do Sul em determinado ano. Então, até para a gente atender o Decreto Federal de Isonomia, a gente está de novo advertindo esse novo pacote de indústrias aí para que eles venham fazer logística reversa. Como a Lia comentou, não adianta nada a gente ficar discutindo ali com 3.000 indústrias e deixando 6.000 indústrias vendendo seus produtos sem ter esses custos aí, né? Essa adicionalidade de custos, seja ambiental, econômica, de fora. Então, o Mato Grosso do Sul está mais ou menos nesse ponto agora. A gente está aí terminando de analisar os resultados dessa primeira fase. Então, a gente teve aí 4.000 indústrias cadastradas dentro desse sistema. Mais de 80% dessas indústrias conseguiram comprovar e demonstrar os resultados de logística reversa por meio de notas fiscais dentro do sistema eletrônico do Mato Grosso do Sul, e nós ainda vamos intimar mais 6.000 indústrias, então possivelmente vai ter uma nova movimentação, como aconteceu lá no final de 2020, onde nós estamos chamando novamente em teor mais inclusivo para tentar trazer elas para que elas entrem dentro da logística reversa. A gente está tentando ao máximo fugir das judicializações, de partir para as multas. Então, basicamente, eu acho que era isso que eu tinha para demonstrar para vocês. E o que eu venho percebendo conversando com órgãos ambientais de outros estados, né? A gente tem São Paulo, tem Rio de Janeiro, que tem uma infraestrutura muito mais adequada, talvez, que o Mato Grosso do Sul tenha em mão de obras, vamos dizer assim. Cada vez mais eu vejo que é muito difícil os órgãos ambientais conseguir conversar e orientar o setor privado, que ele é muito mais estruturado, ele tem pessoas muito mais capacitadas do que os próprios órgãos ambientais. Então, algumas críticas que eu aí, Fernando, percebo é que às vezes a gente quer jogar muito esse controle no público, sabe? O público tem que fazer isso, o público tem que olhar aquilo, mas eu acho que o setor privado ele poderia se organizar um pouco melhor e trazer os resultados muito mais palpáveis ou palativos, assim, para que o órgão ambiental consiga fazer uma análise mais fácil. É isso, gente. Aí estou à disposição aqui para a gente debater. As meninas têm meu contato. Desculpa não apresentar nada, mas eu acho que era legal, talvez, fazer esse horizonte, essa interseção entre o que está acontecendo. Agora, os desafios são enormes. Os dados que a Renata nos traz aqui é muito legal, principalmente da reciclagem. Eu acho muito, viu, Renata? 60% de papel, 60% aí de metal, plástico, 20 e poucos. Então, a gente está discutindo uma meta de 22, sendo que a gente tem 25 de plástico sendo reciclado. Então, talvez a gente tenha que aumentar um pouco essa meta. Então, eu acho que falta muito um conhecimento desses dados, né? Então, quando os órgãos ambientais começarem a ter os seus sistemas, como São Paulo tem, como Mato Grosso do Sul está tentando, Rio de Janeiro também está bem avançado, a gente vai saber essa real reciclagem. Uma das grandes críticas do setor é se essa reciclagem de fato é pós-consumo, não se está envolvendo ali algum resíduo industrial. Então, acho que falta a gente ter uns diagnósticos um pouco mais apurados. Só para vocês terem uma ideia, o Mato Grosso do Sul tinha índices de reciclagem de 2%. São os estudos da Celur, da Abrelp,
Hoje, com os dados que a gente tem de empresas declarando logística reversa pelas notas fiscais que eles reportaram dentro do sistema, esse número passou de 2% para 7%. Então, ou seja, nós temos 3 vezes mais do que a gente acha que nós tínhamos. Então, percebam que uma falta de sistemas de controle desses dados nos mostram essa reciclagem que eu entendo que ela é menor do que aqui de fato ocorre na realidade do país. Fernando, parabéns, foi ótimo te ouvir, assim, fiquei realmente impressionada com os números, quer dizer que a gente tem mais 6 mil fora, ou seja, ainda tem muita coisa para acontecer, hein? Nossa Senhora, se todo aquele movimento, Ministério Público, agora eu acho que o negócio vai pegar fogo novamente, então, mas eu vejo isso como uma boa, uma luz verde, né? Uma luz no fim do túnel é importante, para que a gente consiga sistematizar tudo e que o órgão está se desenvolvendo. Parabéns para você, parabéns para a estrutura que vocês estão criando. Realmente ali a CETESB é um leading case, é um exemplo, mas as dificuldades são muitas, né? E agora acho que vocês vão ter bastante trabalho pela frente. Quer dizer que vão ser oficiadas essas 6 mil empresas. Vamos embora. Vão ser chamadas aí no edital agora via o órgão ambiental, né? Então, assim, a gente separou em alguns grupos, né? Como eu disse, eu não posso adiantar para vocês, o secretário vai fazer aí essa apresentação um pouco mais formal, mas assim, a gente vai mostrar quem está regular, quem precisa complementar um pouco mais de resultado e chamar todas essas que não apareceram num tom mais de advertência, né? Talvez dando ali uma última chance para elas se regularizarem aqui no estado do Mato Grosso do Sul. E o que é muito interessante só para vocês terem uma ideia, nossas indústrias que mais cumprem logística reversa e que estão mais nessa lista de intimadas são de São Paulo, Lia. Então, assim, basicamente São Paulo é o nosso centro produtor, né? Vamos dizer assim, a maioria dos produtos nossos vem ali do mercado de São Paulo, das indústrias que estão situadas ali no estado de São Paulo e que são olhadas pelo licenciamento ali com a Lia. Mas a questão se elas fazem a logística reversa em São Paulo e não fazem no Mato Grosso do Sul e a gente fosse olhar só a nossa licença ambiental aqui, nós deixaríamos essas indústrias de fora. Então, por isso a gente teve que se mobilizar de uma forma um pouco diferente. Fernando, acho que quando a gente tiver um sistema melhor aqui de integração de informações, a gente vai poder conseguir contemplar essas empresas e essas massas, né? Isso, seria até legal, Lia, até o público aqui, talvez a gente tenha que conversar depois, mas a gente cruzar para a gente ver quem são essas empresas que estão aqui, se elas estão em algum plano de vocês também, né? Porque isso que eu escuto, a gente tem empresas fazendo logística reversa no Mato Grosso do Sul de todos os estados do país hoje. Todos têm alguma indústria que faz logística reversa aqui no Mato Grosso do Sul. E às vezes elas fazem aqui e não estão fazendo no próprio estado, né? Então é uma discussão complicada. Mas, por outro lado, o setor empresarial desse assunto, né? Porque o país é muito grande, tem muita dificuldade. Imagina se cada cidade agora começa a criar a sua própria lei de logística reversa. Fica muito difícil da indústria cumprir também. Então, a gente tem que tentar fazer alguma coisa, como a gente fez, né? Foi seguindo São Paulo, seguir os mesmos parâmetros. Eu acho que a ideia é ter modelos que eles podem ter uma diferença ou outra, mas tem a base igual. Sem dúvida, se já é difícil a gente conseguir, né, cumprir com as metas e as normativas de cada estado, imagina se a gente partir para os municípios. Vai ficando cada vez mais difícil a vida do empreendedor. Isso é um desafio, né? Esse é um dos pontos que a gente até coloca bastante no nosso guia, das dificuldades de se compatibilizar todas as obrigações em todas as esferas. Então, realmente é um ponto bastante delicado. Mas deixa eu passar a palavra para a Lohana. Thaís, se você puder apresentá-la, que aí depois a gente já encerra, que a gente já passou um pouquinho do tempo aqui. Mas está tão bom que se a gente pudesse continuar mais um pouquinho, vamos lá. Lohana, então vamos lá. Eu vou só partilhar aqui. A tela é uma apresentação simples. Vocês estão vendo? Sim. Só para dar um panorama breve, né, sobre as ações que estão sendo feitas aqui no Rio de Janeiro. E o que a gente entende, quando eu digo órgão ambiental, a Secretaria de Estado
de ambiente e sustentabilidade, né? O que a gente está fazendo no momento em relação à logística reversa. Não só para o Estado, mas, obviamente, tendo em vista a política nacional de resíduos sólidos. Então, o que a gente pensa é o seguinte: a gente, como Estado, precisa de uma regulamentação que traga estruturação das políticas públicas que vão nortear todos os atores que compõem o fluxo de logística reversa. E aí, o poder público ele vem para criar essa base necessária para a adoção da logística reversa no Estado, e a gente entende que isso demonstra o compromisso que não só a Secretaria, mas como aqui eu incluo o INEA, né, que também é um órgão ambiental nesse sentido, o compromisso no compartilhamento das responsabilidades voltadas para a gestão de resíduos sólidos. Atualmente, a gente tem em vigência a Lei 8151, que ela vem para instituir o sistema de logística reversa de embalagens e resíduos de embalagens no estado do Rio de Janeiro. Essa é a nossa lei principal em relação à logística reversa. E é a partir dessa lei que se abre um leque de oportunidades para que o Estado estabeleça a modelagem e o arcabouço legal e normativo que ele quer adotar para que essa logística seja uma realidade palpável e contemple todos os atores envolvidos na gestão de resíduos sólidos. E aí a gente vai ter como principal instrumento o decreto estadual regulamentador, que é o que a gente está elaborando no momento. E aí, devido à complexidade do tema e à multiplicidade dos atores envolvidos, a gente instituiu a Comissão Permanente de Logística Reversa. Ela foi instituída pela Resolução Conjunta SEAS-INEA, desde agosto de 2020, que ela tem como objetivo geral estabelecer, monitorar, avaliar os instrumentos da Política Estadual de Logística Reversa, visando atender à legislação vigente. Ela é formada por setores, principalmente por setores internos da SEA e do Instituto de Ambiente, né? Instituto Estadual de Ambiente, o INEA. E ele conta também com a participação de entidades externas. E essas entidades externas, elas são representativas do poder produtivo, do setor produtivo, e elas entram como convidados especiais para que sejam ouvidos e consultados de maneira pontual dentro das atividades da comissão. E aí a gente tem como membros externos, né? Exemplo, a Firjan, a FEComércio, a IBE, o Reciclo, nós temos movimentos de catadores de materiais recicláveis também, a gente tem a ANAMA, a Secretaria de Fazenda, o Ministério Público, e o intuito de fazer essa comissão é justamente para a gente ouvir, não só para a gente modelar internamente o que o Estado quer desenvolver de logística reversa, obviamente, conforme vocês já falaram, atendendo à política nacional, né? Porque a gente não quer instituir uma legislação diferente do que está sendo construído no cenário nacional e também entre os outros estados, Mato Grosso, São Paulo. Então, o intuito é a gente dar essa roupagem, ouvindo também o setor empresarial, o setor produtivo, né? Atualmente, em elaboração, nós temos o decreto regulamentador. A gente entende que, em que pese a implementação e a estruturação da logística reversa seja de obrigação do setor empresarial, né, dos fabricantes, importadores, a gente entende também que cabe ao poder público essa regulamentação para que isso seja possível. Então, o nosso decreto ele vem com esse viés de dar o perfil para que seja um instrumento normativo para ser cumprida a logística reversa dentro do Estado.
E, paralelo a isso, a gente também tem objetivos de assinar ainda esse ano, né? A nossa expectativa, a nossa maior expectativa é que seja assinado os nossos acordos setoriais, nossos termos de compromisso que estão tramitando e estão sendo tratados. Mais avançado que a gente tem é o bateria chumbo ácido, junto com a Iber e Café Comércio, que eu acredito que deva sair logo no início do segundo semestre. A gente também tem os acordos setoriais de pneus inservíveis, né, com a Reciclanip, que é uma entidade gestora que já faz serviços dentro de alguns municípios, dentro de alguns consórcios de municípios que a gente tem aqui no estado, que seriam o consórcio do Convale, o Centro-Sul Fluminense. Então, ela já faz algumas operações, a gente só quer formalizar isso dentro do acordo setorial. A gente também tem em tratativas o acordo setorial de pilhas e baterias com a Green Electric e com a ABIME, e mais recente, entre aspas, mais recente, porque a gente já vinha tratando com a Eu Reciclo já desde o ano passado, para poder ser firmado esse termo de compromisso de embalagens em geral. Só que houve uma pequena descontinuidade na gestão do ano passado, e aí a gente não conseguiu levar à frente. Agora que essa nova gestão está mais estável e mais focada na concretização da logística reversa, a gente conseguiu retomar as tratativas com a Eu Reciclo e também com a Recicleiros, e a gente tem previsão de acordo setorial de embalagens com essas duas entidades gestoras. Em execução, a gente tem o termo de compromisso de embalagens de óleo lubrificante com a Jogue Limpo desde 2012. Esse é o nosso termo de compromisso mais antigo e é o que vem vigorando desde 2012. A gente está tentando agora fazer uma nova roupagem nele, junto com a Jogue Limpo, traçando novas metas, atualizando as metas, porque como é um termo de compromisso desde 2012, a gente queria dar um up junto com as legislações que surgiram, né, para a gente poder traçar novas metas. E aí o cenário é que isso se concretize ainda esse ano, né? Uma atualização. Mas é um termo que está em vigência dentro do território. Em execução também a gente tem o ato declaratório de embalagens e o plano de metas de investimentos, que é o nosso ADPMIN, que é o nosso sistema que recebe informações sobre o quantitativo em peso das embalagens colocado no mercado fluminense e o percentual efetivamente encaminhado para as indústrias de reciclagem. O nosso sistema ADPMIN, que ele veio pela resolução SEAS número 13, ele é de fato a operacionalização da logística reversa de embalagens no estado. Então, é o que a gente tem de mais concreto no momento. Porque aqui a gente consegue monitorar o que é colocado dentro do mercado fluminense. E aí ele está em vigor desde 2019, só que devido à pandemia, ele deveria ter sido encerrado dia 31 de março de 2020. Só que por conta da pandemia, a gente teve que lançar uma nova resolução ampliando os prazos, e acabou que 2020 e 2019 foram concluídos nesse ano, fechou agora no dia 31 de maio de 2020, 2019 fechou dia 30 de abril, então a gente está tendo acesso aos dados agora, então a gente está analisando o que foi entregue pelas indústrias, e aí essa é a nossa oportunidade de verificar o que foi colocado dentro do mercado em relação às embalagens. E aqui é importante destacar que não só trata de empresas que são do Rio de Janeiro, são empresas que também estão fora do Rio de Janeiro, e aí acho que vai ser muito importante o contato com a Lia, dessa relação de empresas que é muito maior, né? No estado de São Paulo. Muitas empresas que atuam aqui no Rio de Janeiro vêm do estado de São Paulo, e eu acho que é a mesma questão do Fernando, né? Que as empresas não estão lá, as empresas não estão no Mato Grosso do Sul, as empresas, a maioria, estão no estado de São Paulo. Então, essa integração entre os órgãos é muito importante. E nenhum dado prévio, que obviamente as declarações enviadas estão sendo analisadas,
como efetivamente esse foi o primeiro ano, por mais que fosse, por mais que esteja sendo analisado 2019 e 2020, efetivamente foi o primeiro ano do ADPMIM, do nosso sistema rodando. Então, a gente tem, contabilizando 1.100 declarações aproximadamente, tem um pouquinho mais, mas assim, é um número baixo, mas como eu disse, é o primeiro ano efetivo do sistema rodando efetivamente. Então, nós temos aí 1.100 empresas aproximadamente que estão sendo avaliadas. E um dado prévio que eu posso dar aqui, mas vai ser divulgado de forma ampla pelo secretário e pelos nossos sites oficiais, né? A gente vai fazer um relatório robusto em relação aos dados apresentados. Mas um dado prévio que eu posso fornecer é que foram colocadas 765 mil toneladas de embalagens que foi inserida no território do Rio de Janeiro e cerca de 161 toneladas foram encaminhadas para a indústria de reciclagem. É claro que é um dado prévio, mas dá para perceber o que o nosso sistema que está rodando e que a gente espera que no próximo ano rode de uma forma muito melhor e a gente consiga, inclusive, implementar o sistema de forma coletiva, porque hoje, pela resolução SES, ele é feito de forma individual, mas a gente está estudando a possibilidade de ser coletivo já para o próximo ano. Então, assim, nesse primeiro momento, é o que a gente tem. Eu agradeço muito vocês pelo convite, né? Eu sei que a gente está assim em passos pequenos. Eu acredito que São Paulo esteja muito mais avançada em relação à legislação e fiscalização, mas a nossa comissão ela está trabalhando, ela trabalha forte nesse sentido para poder ouvir não só não só a roupagem que a gente quer dar para a logística reversa no estado do Rio, mas também em relação a ouvir os outros setores. E a nossa comissão ela está aberta para isso. Tem previsão de reunião externa início do próximo mês, início de julho. A nossa comissão sofreu uma reestruturação, né, devido a alguns setores de INEA e SES terem sofrido ausência de alguns membros e chegada de novos membros. Então, a gente fez uma reestruturação dessa comissão e no início do próximo mês a gente já vai abrir para ser analisado e ouvido as entidades externas. Inclusive, o nosso decreto vai rodar para ser debatido por essas entidades. Então, é o que a gente tem no momento no Rio de Janeiro e a gente espera, assim, apoio dos órgãos ambientais dos outros estados para a gente poder caminhar junto e ter um sistema de logística reversa implementado no país da melhor forma possível. Lohana, muito obrigada. Muito bom ver que está avançando, né? Realmente ainda está bastante no início. Inclusive, essa comissão, acho que é um passo bem importante que vocês estão dando agora. A gente está até envolvido nisso e queremos participar e ajudar no que for possível. Conte com a gente. Muito obrigada, foi muito bom ter ouvido todos vocês. A gente tem uma dúvida aqui que, apesar do avançar do horário, eu acho que dá. Lia, foi direcionado para você, é da Thaís Torques. Ela pergunta o seguinte: a Lia mencionou muito sobre a obrigação de alguns segmentos, como produtos, limpezas alimentícios, óleos, etc., e as outras embalagens em geral que são destinadas ao consumo como materiais, como, por exemplo, ferramentas para pintura, acessórios, entre outros. Calma aí, que eu acho que... tá. Ela está perguntando se outras embalagens em geral que são destinadas ao consumo como materiais, como ferramentas para pintura e acessórios, também se aplicam, já que na Política Nacional, na PNRS, é mencionada embalagens em geral. Ela quer saber aquela dificuldade que a gente tem realmente de enquadramento nos conceitos, né? Lia, ficou claro para você a pergunta? Alguém mais, se quiser falar, fique à vontade. Não, tá ótimo. A gente recebe algumas dúvidas, principalmente porque
por exemplo, nas exigências do Mato Grosso do Sul, né, envolve alguns outros setores que ainda não estão no licenciamento aqui da CETESB. Então, a gente tem muita dúvida, né, do setor de, se não me engano, de ferramentas, assim, de questões de peças automobilísticas, têxtil também, né, Fernando, que também está sendo exigido no Mato Grosso do Sul. Então, como eu mencionei, aqui no estado de São Paulo, a gente incluiu a exigência no licenciamento gradualmente. E aí, a questão de ser gradual é tanto em relação ao tamanho do empreendimento, né, as linhas de corte que eu mencionei, quanto até também os setores em que a gente está exigindo na parte de embalagens em geral. Porque embalagens em geral, né, entra tudo, todo o resíduo domiciliar, né? Então, por isso a gente teve que, para focar no licenciamento, a gente não consegue abrir, olha, para ser sincera, são 3 técnicas na nossa divisão, né? Quando a gente fala assim, divisão parece uma coisa enorme, né? São 3 técnicas para o setor de embalagens em geral, é uma técnica e eu como gerente. Então, assim, a gente tem que focar os nossos esforços onde há maior geração de embalagens. Por isso que essa inclusão no licenciamento, ela se focou nesses setores, né, que são alimentos, bebidas, produtos de limpeza, né, higiene pessoal, que são os que geram aí um grande volume de embalagens no dia a dia. Sempre que a gente recebe dúvidas dos empreendedores, a gente sempre esclarece que uma coisa está incluído no licenciamento, outra coisa é a obrigação de fazer logística reversa. Ela persiste, né? Ela persiste para todos os setores, né? Como foi mencionado, a política nacional ela fala em embalagens em geral. A gente fez um recorte para conseguir incluir no licenciamento e focamos naquelas que geram maior quantidade, mas persiste a obrigação das empresas em fazerem a logística reversa das suas embalagens, mesmo que elas estejam em outros setores que, por enquanto, ainda não são cobrados no licenciamento. Isso é bastante importante, Lia, de deixar claro. Esses questionamentos são bem comuns para a gente também. Não está no meu licenciamento, sou obrigado. A gente tem que observar o que está previsto na legislação. Não necessariamente precisa estar previsto de forma expressa no licenciamento, né? Mas as dúvidas de enquadramento, eu acho que são as mais constantes que a gente tem realmente, até porque a norma ela não é taxativa, né? Então fica um pouco aberto. E eu acho que o interessante é que a gente pode até consultar o órgão, e principalmente a CETESB, a gente sabe que tem essa abertura, então funciona bastante e ajuda, né, para dar um pouquinho mais de respaldo. Obrigada, Ali, acho que ficou bem claro. Tem mais uma pergunta aqui, essa foi direcionada para você, Lohana. Acho que a gente tem um tempinho, acho que é a última, tá? Por conta do tempo, mas vou tentar resumir aqui rapidamente. Ele está perguntando do reflexo. Desculpa, quem está perguntando? Não aparece o nome aqui. Bom, mas está perguntando qual que é o reflexo para os empreendedores de cumprir as metas de logística reversa no Rio de Janeiro, considerando a vinculação que a resolução CEA, agora de 21, a 43 de 21, trouxe na vinculação com os geradores de resíduo e cooperativas e associações de catadores. Que ele fala que no artigo 10 prevê que a destinação prioritária será a condicionante da LO dos empreendimentos. Então, ela não colocou aqui o artigo 10, eu não sei qual é exatamente para ler aqui para vocês, mas, Lohana, eu acho que a ideia aqui é entender como é que o empreendedor vai lidar com uma obrigação que tem a vinculação com as cooperativas e associações de uma forma geral. Eu lembro até, não sei se é esse o caso, mas tem uma ação civil pública, né, já ajuizada há algum tempo, com decisão recente, que trata exatamente dessa necessidade de atender associações específicas. Lohana, vamos deixar a palavra com você. A resolução 13 ela trouxe alguns questionamentos que está sendo discutido internamente. É uma resolução que a gente está tendo um pouco de cuidado no que ela está gerando dentro do ordenamento jurídico. E aí, o nosso objetivo com o decreto regulamentador de logística reversa é sanar essas lacunas que estão sendo geradas por algumas resoluções que estão sendo publicadas. Então, assim, a obrigação de logística reversa, ela está pela política nacional e ela tem que ser cumprida independente de resolução sobre isso.
no mais, a gente vai tentar sanar essas possíveis lacunas dentro do nosso decreto regulamentador. Tá bom, vamos esperar o decreto, então, para conseguir saber o detalhamento de como cumprir essa obrigação. O que é um pouco sensível, né, Lohane, que como já é uma obrigação posta, a resolução está vigente, isso gera bastante insegurança, realmente. Acho que a pergunta veio bem a calhar, principalmente quando a gente fala de vinculação e licenciamento, né, e aí isso gera bastante insegurança de cumprimento de condicionante, e aí todos os reflexos que podem acontecer pelo descumprimento. Mas acho que agora a gente não vai ter essa resposta e vamos esperar ver o quanto que consegue evoluir, né, do ponto de vista legislativo, principalmente. Bom, pessoal, encerro as perguntas. Eu teria ainda várias, mas infelizmente já tivemos até uma baixa aqui no quórum, porque chega a hora do almoço, então tem que encerrar, mas assim, achei que foi muito produtivo, ouvir um pouquinho de cada um de vocês, realmente é um grande aprendizado, fiquei muito surpresa com os números, e o que a gente percebe é que essa história ainda tem muita água para passar embaixo dessa ponte, né? A gente vê o Ministério Público bastante ativo agora também, principalmente, né, Fernando, Mato Grosso do Sul, e isso acaba que, de certa forma, mobiliza todos os participantes, os representantes, todas as cadeias e até o órgão ambiental, e a gente vai ter bastante discussão ainda pela frente. A gente brinca aqui no escritório, a gente fala que esse é o ano dos resíduos, especialmente da logística reversa, diante de tudo que tem acontecido, né, nesses últimos tempos aí, nesse ano, a gente já está em junho e esse primeiro semestre foi bastante intenso. Eu agradeço novamente, ficamos à disposição, o que vocês precisarem de dúvidas, eu acho que os nossos convidados aqui terão o maior prazer em responder, mandem para a gente, que a gente tenta direcionar, faço mais um destaque aqui ao nosso e-book, que foi um guia que a gente fez com bastante cuidado, com bastante esforço, trouxemos ali perspectivas, inclusive, do que vem acontecendo no judiciário, ficamos felizes que os desafios que a gente colocou ali está muito coordenado com o que vocês apresentaram, principalmente Renata ali, quando fala do que eu sempre já busca, fazendo até uma conclusão dos dados que foram obtidos, então a gente está bem próximo da realidade, e é isso, eu agradeço imensamente, aos nossos convidados, principalmente, a todos que participaram. A gente teve um quórum muito representativo, isso demonstra que é um assunto que preocupa muito a todos e que ainda está na pauta do dia. Bom, um abraço a todos, fica aqui a nossa honra, nossa felicidade em dividir com vocês esse painel. Vamos ver se daqui no final do ano a gente faz um novo para atualizar o que foi discutido hoje. E se tiverem perguntas, a gente depois direciona. Muito obrigada, Thaís. Se você quiser fazer um último agradecimento aí, também fica à vontade e depois a gente encerra o nosso painel. Obrigada a todos. Só complementando também, sendo bem breve, agradecer mais uma vez, só esclarecer, tem muita dúvida aqui se a gente vai disponibilizar esse material do e-book, a gente vai disponibilizar o e-book para todo mundo, compartilhem, fiquem à vontade, a nossa intenção é que isso alcance o maior número de pessoas e empresas, sem dúvida. Também vamos disponibilizar aqui a gravação do evento. E, no mais, a gente vê que, como a Luciana falou, os desafios que a nossa percepção aqui do agente privado, de jurídico, se coordena muito com a percepção dos órgãos ambientais. O Fernando e a Lia bateram muito nessa questão, e a Lohana também, de que a gente precisa... O nosso desafio hoje é tentar uma uniformização. A gente tem uma meta nacional, mas a gente tem vários estados legislando, municípios legislando, então o desafio hoje como cumprir essas metas com tantos órgãos legislando a respeito, com especificidades em cada estado, cada sistema é diferente, cada norma tem algum detalhe, alguma obrigação, então fica aqui mais uma vez também a nossa orientação de sempre, que é setor empresarial, vamos sentar, vamos conversar, a gente conversa sempre junto, em parceria com o órgão ambiental, que isso está sendo uma construção, enfim, muitos desafios ainda pela frente, mas sem dúvida nenhuma a gente está caminhando bem, a gente está vendo muitos avanços. E eu acho que a perspectiva é que isso se aprimore cada vez mais. Né? Um abraço, pessoal. Muito obrigada e até a próxima. Obrigada, gente. Tchau.